Os filhos de Israel se tornaram numerosos e proliferaram significativamente, tornando-se muito robustos, a ponto da terra do Egito estar repleta deles. A expansão desse povo foi impressionante, que eles passaram de 70 indivíduos para 603 mil pessoas com mais de 20 anos, resultando em aproximadamente 2 milhões de pessoas ao deixarem o Egito. Os descendentes de Abraão deixaram de ser apenas uma família para se tornarem uma nação. A promessa de que sua descendência seria fecunda e se multiplicaria concretizou-se de fato. Neste período, um novo faraó assumiu o trono do Egito e esqueceu de José. Ele falou ao seu povo: Vejam, a nação dos filhos de Israel é mais abundante e poderosa do que nós. Vamos agir com prudência em relação a eles, para que não cresçam em número. Pois, se acontecer um conflito, poderão se unir aos nossos inimigos, lutar contra nós e deixar a nossa terra. Os egípcios designaram feitores de obras para afligir os israelitas com trabalhos pesados. Assim, os israelitas construíram para o faraó as cidades de armazenamento conhecidas como Pitom e Ramsés. Esses locais eram utilizados para guardar suprimentos alimentares e equipamentos militares. Entretanto, quanto mais os oprimiam, mais se multiplicavam e se disseminavam, o que causava inquietação aos egípcios em relação aos israelitas. Assim, os egípcios, com opressão, forçaram os israelitas a trabalhar e tornaram sua existência amarga devido a um árduo cativeiro, utilizando barro e tijolos, além de toda atividade no campo, submetendo-os a toda sorte de trabalho forçado. O fracasso da rigorosa escravidão de reprimir o crescimento populacional exigiu a adoção de outras medidas. Por isso, as parteiras hebreias receberam a ordem real de matar os meninos no momento em que fossem dados à luz. Moisés veio ao mundo logo após a publicação do decreto real. Sua mãe, ao perceber a beleza do menino, decidiu escondê-lo por 3 meses. Porém, não conseguindo mantê-lo oculto por mais tempo, fabricou um cesto de junco, impermeabilizou com betume e piche e colocou a criança dentro, deixando entre os juncos à margem do rio. A irmã de Moisés ficou à distância observando o que ocorreria. Em seguida, a filha de Faraó foi ao rio para se banhar e, ao notar o cesto, resolveu pegá-lo. Ao abri-lo, ela viu o menino e sentiu compaixão, reconhecendo que a criança era hebreia. Miriam, que acompanhava o cesto no rio, ofereceu-se à filha de Faraó para encontrar uma mulher que pudesse amamentar e criar a criança. A filha do Faraó consentiu e a jovem foi buscar a mãe de Moisés. A princesa então disse à mulher: Leve o menino e cuide dele, e eu pagarei por isso. Joquebede, a mãe de Moisés, cuidou do menino até que ele cresceu. Quando já estava maior, ela o apresentou à filha do faraó, que o adotou como seu filho, nomeando-o Moisés, pois o resgatara das águas. Como filho da princesa, Moisés desfrutou de privilégios associados à nobreza, mas nenhum deles o fez esquecer suas raízes. De fato, ao atingir a vida adulta, sua profunda consciência o levou a recusar a identidade de filho da filha do faraó. Sua educação na corte incluiu provavelmente a leitura, escrita, cálculos e possivelmente o aprendizado de 1 ou 2 idiomas da região de Canaã. Moisés, ao atingir a idade adulta, passou a se preocupar com a situação de seus irmãos hebreus. Ele avistou um egípcio atacando um hebreu e, ao constatar que ninguém estava por perto, decidiu matar o egípcio e ocultou o seu corpo. O faraó soube desse acontecimento e decidiu matar Moisés, que então fugiu para Midian e se estabeleceu perto de um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas que foram importunadas por pastores quando foram dar água ao rebanho de seu pai. Moisés as defendeu e ajudou com o rebanho. As filhas contaram ao pai sobre Moisés, que o convidou para morar com ele. Moisés aceitou e se casou com Zípora, com quem teve 2 filhos. Os filhos de Israel gemiam sob a escravidão, e por causa dela clamaram a Elohim, e ele, ouvindo seu gemido, lembrou-se do pacto feito aos seus antepassados. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte Horeb. Ali ele viu uma sarça ardendo que não se consumia e decidiu se aproximar para entender a visão.
Elohim, chamando Moisés, revelou que aquele era um lugar santo e pediu que ele tirasse as sandálias. E o rei Barrei se apresentou como Elohim de Abraão, Isaque e Jacó, e Moisés, temeroso, cobriu o rosto, temendo olhar para Deus. E o rei Barrei contou a Moisés que viu a aflição do povo israelita no Egito e ouviu seu clamor. Ele disse que desceria para libertá-los e levá-los a uma terra boa onde havia leite e mel. E o rei Barrei pediu a Moisés que fosse ao faraó para libertar os israelitas. Moisés perguntou quem ele era para realizar tal tarefa. Deus promete estar com ele e que um sinal seria que eles adorariam a Elohim naquele monte após a libertação. Moisés questiona que nome ele deveria dar a Deus ao apresentar-se aos israelitas, e o rei Barrei respondeu: Eu serei o que serei. E disse mais: Assim dirás aos filhos de Israel. E o rei Barrei, o Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaque, o Elohim de Jacó, me enviou. E pediu que Moisés reunisse os anciões de Israel e lhes dissesse que ele os libertaria da aflição no Egito, levando-os a uma terra fértil. E o rei Barrei garantiu que os anciões ouviriam Moisés e que juntos iriam ao faraó pedir para deixar os israelitas partirem por 3 dias para adorarem o rei Barrei. No entanto, Elohim sabia que o faraó não deixaria o povo ir, mesmo com uma mão forte. Então ele prometeu que realizaria grandes maravilhas no Egito para forçar o faraó a libertá-los. Além disso, as mulheres israelitas receberiam joias e roupas dos egípcios ao deixarem o país. Moisés então expressa sua preocupação de que o povo não acreditaria que Elohim o enviou. E o rei Barrei então realiza sinais com a vara de Moisés, transformando-a em uma serpente e curando uma mão leprosa. E o rei Barrei indica que se o povo não acreditasse nos primeiros sinais, um terceiro sinal seria feito com as águas se transformando em sangue. Moisés então se mostra inseguro sobre suas habilidades de falar, e Elohim garante que estará com ele e ensinará o que dizer. Moisés pede para enviar outra pessoa e Elohim se ira, mas menciona seu irmão Arão, que será seu porta-voz. Moisés então se despede de seu sogro Jetro e se prepara para ir ao Egito. E o rei Barrei informa que aqueles que buscavam a vida de Moisés estão mortos. Ele leva sua família e a vara de Elohim com ele. E o rei Barrei instrui a Moisés a realizar maravilhas diante de Faraó, sabendo que o coração do rei endurecerá. Moisés deve dizer a Faraó que Israel é o filho primogênito de Elohim e que se ele se recusar a deixá-lo ir, seu próprio filho primogênito será morto. Então o rei Barrei instrui Arão a encontrar Moisés no deserto. Arão encontra Moisés e recebe as instruções e sinais que devem ser apresentados ao povo de Israel. Juntos, eles reúnem os anciões de Israel e Arão compartilha as palavras de Elohim e realiza os sinais. O povo acredita em Elohim ao ouvir que ele os visitou e reconhece seu sofrimento, então se prostram e o adoram.